Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, galera? Todo mundo bem? Tudo bem? Todo mundo feliz? Ai, gente, tá difícil, vai. Sim. Mas tá tudo bem. Tá difícil, mas tá tudo bem, porque eu já falei naquele outro episódio que se tem uma coisa que a gente consegue fazer como brasileiro é ser bem-sucedido no meio do caos e da desgraça. Sim. A gente vai conseguir essa também. Passaremos por tudo isso de novo. Isso também vai passar. Vai passar, vai passar. Exatamente. Então tá tudo bem, tá tudo caindo aos pedaços? Está. O mundo tá acabando? Tá. Mas a gente é brasileiro. Vai sobreviver só os brasileiros e as baratas. As baratas porque elas conseguem sobreviver até um negócio nuclear. E os brasileiros porque os brasileiros já nascem no caos. Então pra gente, o que é o apocalipse? Enquanto houver memes, há esperança. Enquanto houver o vampetaço, há esperança. Exatamente. Tá? Então a gente vai sobreviver. Se você tá ouvindo nessa segunda-feira, você pare de se lamentar, porque você também é brasileiro e você também vai conseguir passar por essa semana arrombada, mas vai passar também e vai dar tudo certo. E lembrem-se, gente, em Vampetaço, we trust. God bless the vampetaço. Sim. Enfim, gente, ó, hoje eu não terminei nenhum dos roteiros grandes que eu tô fazendo. Porque eu vou explicar pra vocês. Eu vou explicar pra vocês por quê, gente. Eu tô reformando minha casa. E eu usei o meu carro na Páscoa pra reformar a casa. E terminei? Não. Tô perto de terminar? Também não. Tô próximo da metade? Também não. Então, fiquei cansada, tá? E daí eu não terminei nenhum dos roteiros grandes que eu comecei. E eu trouxe pra vocês historinhas macabras do Reddit. Até pra gente ter um respiro depois daquele episódio traumatizante que a Renata trouxe na semana passada. Desculpa. Eu tava muito triste. Gente, são tempos difíceis. São tempos difíceis. E os meus próximos também não serão melhores, tá? Então, eu falei, vamos trazer uma coisa mal assombrada? Uma historinha macabra? Um fantasminha? Inclusive, eu tava inspirada porque eu terminei de ver Something Really Bad's Gonna Happen na Netflix. Eu preciso assistir. Cara, eu gostei, viu? Eu gostei bastante dessa série. A Maria me recomendou e você tá me recomendando agora. Eu gostei bastante, porque essa série, ela começa com... Tipo, imagina todos os clichês de filmes de terror que você já viu na sua vida. Todos. A pessoa dirigindo numa estrada escura, parando num posto de gasolina, indo num banheiro arrombado, num banheiro sujo, com uma luz piscando, encontrando pessoas estranhas, cenários estranhos, indo visitar a família do noivo numa cabana, todos os tropes. Todos os plots todos clássicos. Os clichês. E daí você fala, gente, não é possível, isso é de propósito, a pessoa tá fazendo isso de propósito. E realmente é de propósito. E daí a série, ela começa bem de terror, e daí ela vira meio que uma coisa meio comédia romântica, meio comédia, meio ação. Só que dá pra ver que a cada episódio, é como se a cada episódio fosse meio que uma série diferente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da direção. Era como se cada um fosse dirigido por um diretor diferente. Isso. E dá pra ver que é uma homenagem a diretores de terror. Porque, tipo, que interessante. tem um episódio que é muito Twin Peaks. Você vê assim, você fala, gente, parece que eu tô vendo alguma coisa que o David Lynch faria. Daí tem outro episódio que é igualzinho coisa do... é como ver um filme do Sam Raimi. Sabe? Com aqueles close-ups, assim, aqueles olhares, tipo, descobriu alguma coisa, tipo, meu Deus, a ficha caiu agora. Uma coisa muito característica. Então é meio que uma série que junta, é uma série que ao mesmo tempo que tem uma história interessante e o final não desaponta, não me desapontou pelo menos, é uma história que é meio que uma ode, uma homenagem ao cinema de terror. Eu gostei bastante, confesso. Obrigada. Olha, uma amiga minha, né, me recomendou, só que ela falou só assim, olha, recomendo,
o primeiro episódio é meio parado, mas do segundo pra cima engrena. E ela falou, assista sem ler nada. É. Bom, E aí eu coloquei... Agora eu não posso. Desculpa. Não tem problema. Não, é que eu tô falando, é que eu falei que tinha me recomendado, mas você foi falando, eu falei, ai, não sabia. Porque ela falou, assista sem ver nada. E aí, quando é coisa assim que alguém me recomenda, tipo, teve uma que você me recomendou também. How to Get to Heaven. Ah, é sobre... Não, era uma sobre raiva, que eu amei também. Que eu vi num dia. Beef. Com a Ellie Wong, é maravilhosa aquela série. Sim, quando é série que me recomendam, eu quero assistir, tipo, quando eu não tenho nada, eu quero estar focada no que eu tô assistindo. Não pode ser essas coisas que eu deixo rodando enquanto eu faço outra coisa, sabe? Então eu tô guardando pra ver, tipo, no fim de semana que eu vou estar, eu mesma e Irene. Vibe, assim, por isso que eu não tinha visto ainda. Então, 2 recomendações dessas eu preciso ver. Eu gostei bastante. Se vocês já viram, conta pra gente. Eu gostei bastante. E eu tava pronta pra ficar muito decepcionada, mas eu não fiquei. Então. Fora que a menina. Mas por que você tá falando disso? Só pra. Porque eu tava nesse... então, porque eu tava nessa vibe de terror. Eu tava nessa vibe de histórias de fantasmas. E daí eu falei, eu vou no Reddit, vou catar um monte de história de fantasma e vou ler algumas aqui pro episódio. Ai, já quero todas. Também estou nessa vibe. Estamos precisando de mais coisa sobrenatural e menos tragédia da vida real, porque os meus 2 roteiros da semana passada me impactaram. Sim, foi péssimo. Eu que fiz. E eu fiquei triste. Foram ótimos roteiros, então, mas foi péssimo. Mas sei lá, a realidade assusta, né? A realidade tá difícil. Mas então... Ai, desculpa te cortar. Última coisa. Recado, gente. Eu sei que a gente já falou isso algumas vezes, mas a gente precisa bater essa meta. A gente está tentando chegar nos 10 mil inscritos no YouTube antes da nossa viagem para Berlim. Se a gente conseguir, a gente vai abrir uma live lá de Berlim, um rolê, nós e vocês e nós. Então, ajuda nós, por favor. É de graça, não custa nada. É só se inscrever no canal. E é um passinho a mais na nossa missão de virar criadora de conteúdo full time. No dia que isso acontecer, todo mundo sai ganhando, porque a gente vai conseguir produzir muito mais conteúdo entre os episódios que a gente faz, né, gratuitamente e tal, e muito mais conteúdo para apoiadores também, muito mais live, muito mais de tudo. Então, é de graça se inscrever e todo mundo sai ganhando. Se você gosta da gente. Se você não gosta pra da você gente, vai ser meio horrível. Pra você vai ser péssimo. Mas curte, só pra ter, só curte pelo... Se inscreve no canal pra xingar, então tá tudo bem também, se você não Tá tudo bem, mas se inscreve, gente, tá bom? E pronto, agora eu parei com as minhas interrupções, me perdoe, prossiga. Não te perdoo, você está sempre certa, você tá... não tem do que perdoar, você pode me interromper a hora que você quiser, essa casa é sua. Muito obrigada. Mas eu vou deixar você falar. Ai, gente, a gente tá cansada, a gente tá meio bozolita, gente, meio... Palhacita. Então, esse primeiro relato vem de Brother Bros para o subreddit Brasil. Eu acho que é uma pessoa que mora fora. Tá. Um brasileiro que mora fora. Era um fim de semana tranquilo e eu estava sozinho em casa, coisa que raramente acontece. Minha casa é bem antiga, deve ter uns 50 anos, então eu já estou acostumado com tudo que poderia me assustar. Madeira estralando, encanamento velho fazendo barulho de demônio, isso tudo já é comum por aqui. Como disse, estava sozinho e tendo uma família bem barulhenta, na ausência, o silêncio domina a casa inteira, restando apenas os sons vindo do interior das paredes. Era de noite e eu estava assistindo Netflix. Estava bem distraído e quase pegando no sono, quando do nada comecei a ouvir um barulho muito alto no quarto acima do meu. Para ilustrar melhor o ambiente, minha casa tem 3 andares. Os quartos ficam no segundo, ligados por um corredor pequeno. E ainda nesse corredor, ao lado da porta do meu quarto, há uma escada circular de madeira bem antiga, que tem um rangido bem característico. Essa escada leva para o sótão. Falando assim, parece um clichê de filme de terror, mas na verdade é só um quarto onde jogamos toda a bagunça. Quem tem sótão sabe, gente, é isso mesmo. O quarto da bagunça. É o quarto da bagunça. Nessa época, o sótão era bem abandonado, só um monte de caixa, cômodas velhas, cheias de brinquedos antigos, peças de computador quebradas e coisas assim. Mas voltando para aquela noite, comecei a ouvir um barulho muito estranho vindo do sótão.
Era como se algo pesado tivesse caído no chão. Algo bem pesado. Mas logo descartei essa possibilidade, uma vez que o barulho se repetiu mais uma vez, e depois mais uma, e depois mais uma. Claramente eram passos. Pensei até ser o meu gato. Ele sempre dava um jeito de me assustar, mas logo descartei a hipótese, dado que ele estava dormindo no canto do meu quarto, em cima da mesa do computador. Os passos continuaram, altos. Eu contei 6 passos da esquerda para a direita em direção à escada. Então parou. Eu tinha consciência de que estava sozinha em casa e de que era praticamente impossível alguém ter invadido a casa pelo telhado ou subido pela escada circular, pois eu ouviria o ranger dos degraus. Como ele falou, era um rangido bem específico. Só poderia ser alguém ou algo que já estava ali. Mesmo sem entender a origem do barulho, levantei, tentando fazer o menor barulho possível. Fui até a porta e a tranquei. Fiquei parado ali, olhando para a madeira da porta, meio congelado, sem entender nada do que estava acontecendo. Devem ter se passado cerca de 1 ou 2 minutos em que eu estava apenas encarando a porta, esperando ouvir ou entender o que estava acontecendo. Foi quando os passos voltaram, e agora ainda mais altos e rápidos. Eles andavam da esquerda para a direita, como alguém quando anda em círculos. Mas agora eles não pararam no sótão. Começaram a descer pela escada velha, pisando com grande força em cada um daqueles degraus de madeira. O barulho era alto e parecia vir de algo tão grande e com tanta raiva e força que parecia que a escada ia desabar a qualquer momento. Senti meu coração pular do meu peito e meu corpo paralisou completamente. Aquilo desceu as escadas, deu um passo no corredor e silêncio. Cara, eu acho que eu saía de casa. Eu pulava pela janela. Eu saía correndo. Eu ia fazer meu marido ir ver. Eu não Ele ia lá, tava não. sozinho. Ele tava É. sozinho em Não, se casa. eu tivesse sozinha, eu ia dar um rolê. Senão eu ia cutucar e falar, ó. Então, mas como é que você sai do quarto? Ele tava trancado no quarto. Você saía do quarto numa hora dessa? Eu só sairia pela janela. Eu não sairia pra aquele corredor. Eu acho que eu ia me barricar dentro do quarto. Ai, cara, que Eu não sei medo. se eu ia. Depende de que andar você tá, né? Se eu tô no térreo, eu saio pela janela. Ele tava no segundo. Agora, eu não. Eu acho que eu me barricava lá. Até amanhecer. O que eu jamais faria era sair pra aquele corredor. Não, 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 não. Isso não tá. Eu não tô nem cogitando. Essa possibilidade apenas não existe. E eu me mudaria de casa, gente. Eu chegar pra Eu minha mãe estaria e falei, andando. mãe, chegou a hora de eu ser independente. Tchau. Coloca aquela trouxinha no cabo de vassoura igual Chaves. E vai. E vai Sim. embora. Com todos os seus pertences. Que caibam numa trouxinha de cabo de vassoura. Mas e aí? É isso. Mas como assim é isso? É isso. Tipo, ele desceu do corredor e silêncio. Ele só viu isso. Essa foi a vibe. A pessoa, tipo, o que quer que tenha sido, chegou no corredor e desapareceu, porque ele não ouviu mais passos. Foi silêncio total. Ele pisou no corredor e silêncio total. Como se alguém não tivesse mais lá. Apenas medo. O segundo relato vem de Traditional Bet 7006 para um Reddit português. Casual PT é o nome do subreddit. E dá pra ver que é português, né? Ele fala: o mais esquisito que tive até agora foi algo até recente, a coisa de uns 2 meses. Numa noite como outra qualquer, estava eu a ver TV na sala com as minhas gatas ao meu lado a dormir. A minha namorada já estava no quarto. A minha namorada já estava a dormir no quarto. Do nada, as 3 gatas acordam sobressaltadas. Uma delas fica a olhar intensivamente para a porta de entrada e até rosnou baixinho, coisa que eu nunca tinha visto fazer. Nisso, eu começo a ficar todo borrado. Meu Deus, parça! Porque eu ainda fiquei a olhar entre elas e a porta por uns 2 minutos.
e uma delas estava a olhar fixamente para a porta, com um olhar atento, como se estivesse alguém lá. Mesmo a linguagem corporal da gata. Ela parecia estar pronta para se movimentar, como se fosse fugir ou correr atrás de algo. Por menor importante, eu não ouvi barulho algum. 0. E aquelas horas da noite eu teria ouvido algum vizinho chegar ou sair de casa. Mas nada. Nisso, passado 2 minutos, começo a ficar todo borrado. Já a pensar que podia ser alguém em minha casa. Lembro-me de ter pegado um objeto qualquer na sala que pudesse usar para me defender se precisasse. Começo aos poucos a ganhar coragem de sair da sala e ir ver. Lá fui. Não havia ninguém. Corro para o quarto, acordo a minha namorada e digo-lhe algo do gênero. Acorda, tens que vir comigo a ver a casa. Não sei, é assim que eu imaginei ele falando. Como se ele estivesse no Love Actually. Expliquei que ouvi um barulho esquisito, que estava assustado e pedi que ela fosse ver as restantes divisões da casa. Eu gosto que ele acordou a namorada se borrando de medo e falou, vai você. Que é o que eu acabei de falar que eu faria se fosse eu na situação da primeira Vai história. você. Eu ia acordar meu... Eu te amo, mas se alguém tiver que morrer é você. Ai, não, mas sabe por que eu chamaria meu marido? Porque sempre que eu acho que é assombração, eu peço pra ele ver, porque ele não acredita em nada. Ah, é. Então, assim, eu acho que se eu desconfiasse que tem alguém entrando na minha casa, eu não ia deixar ele ir. Eu ia falar pra gente ir junto, ver. Porque 2 é melhor que 1. Uhum. A chance da gente, tipo, conseguir passar o meliante é maior. Agora, quando é fantasma, eu peço pra ele ver, porque eu acho que a ignorância dele no sobrenatural vai nos salvar. Com certeza. Como ele não acredita em nada, ele só vai olhar e falar assim, não tem nada. E o fantasma vai ficar... Oh. E Tipo, o fantasma, aí acabou o o problema. fantasma no canto da sala, ajoelhado, com as mãos assim, ao redor dos joelhos. Poxa vida. Forever Alone, né? Aquele meme, tipo... Ele só olha, não tem nada, ele volta. Então, é por isso, porque eu acho que o ceticismo dele é uma arma a nosso favor em caso de assombração. Sim. Agora, em caso de risco, a nossa integridade física, eu acho que tem que os dois, tem que team Sim. up e ir. Não mandar namorada ou amigo. Ah, tem que ir os dois. Proteja tem sua que mulher. Os dois, tem que os dois. Sim, porque tem que ir os dois. 2 grandalhões é melhor que nenhum grandalhão ou que um grandalhão só. Exatamente. E é bom para que se tiver alguém lá embaixo, saber que tem mais de uma pessoa. Exato. E é bom você já acordar assim, o que é? O que é? Pra pessoa já pensar, gente, é uma pessoa doida. Alice, é uma pessoa frita. Você já acorda O ideal é quando você ouvir um barulho no andar de baixo, você descer as escadas igual a Linda Blair no Exorcista já, pra, sabe, tipo... Porque daí a pessoa já acha que ela entrou na casa errada. A pessoa pode estar com uma arma, ela vai se borrar de medo, ela vai falar, não vou roubar isso aqui, não. Entendeu? Então, essa é a dica pra tramada criminal de hoje. Se você ouvir um barulho, você já desce igual a Linda Blair das escadas, assim. Sim. Bom. É uma piada, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não vai reagir a assalto e ser assassinado. Pelo amor de Deus, gente. Fomos dormir. À meia da noite, acordamos os dois com um barulho alto. Ainda meio a dormir, minha namorada pergunta que barulho é aquele. Era algo contínuo. Nesse espaço de segundos, ela percebe que parece alguém a falar. Eu depois também percebo isso. Logo aí ficamos os dois alertas. Mas era um falar normal. Nos levantamos e começamos a ir em direção ao som. Vemos que vem do escritório. Quando chegamos lá, está o PC pessoal da minha namorada ligado num vídeo qualquer no YouTube, aos berros. A minha namorada, que é mais cética, me disse dias mais tarde que o PC dela às vezes mete-se a fazer um restart durante a noite, do nada, e que acha que pode ter sido isso porque o vídeo que estava a dar era um vídeo que ela estava a ver. Então era um vídeo que ela começou a ver, largou no meio e o vídeo apertou play sozinho. Eu acho demasiada coincidência. Mesmo que tenha sido uma, sei que me borrei todo 2 vezes nesse espaço de horas. Estou com ela há 2 anos, vivemos juntos há 1 ano. E realmente, ele já fazia esses restarts antes. Nunca foi o caso de dar um play num vídeo que ela tivesse deixado aberto. É o PC que tá possuído, a culpa é toda do computador.
Ou os fantasmas se divertem, é o fantasma vendo o vídeo. Porque você acha Ou, que. o fantasma ficou puto porque ela pausou, né? É, de repente, o fantasma é igual eu, fica às 3 da manhã vendo o pedreiro Cícero, entendeu? Fazer umas bancadas de porcelanato pra conseguir dormir. Pode ser, pode Você ser. não É. sabe disso, você não sabe. Então, de repente, é isso. Um fantasma com insônia. Pode ser. Vendo o pedreiro Cícero. Ou é o PC possuído. Se tem Christine, o carro assassino, porque não pode ter MacBook, sei lá das quantas, o PC assassino. MacBook Air Pro Ghost. O próximo relato é da Morgana para o subreddit Ask Reddit. Quando eu tinha 15. Nossa, desculpa, o Ask Reddit é tipo o maior sopão do inferno da internet, né? Tem tudo, tem de tudo. Tem tudo. Porque esse foi tipo, qual é a história mais creepy que já aconteceu com você? Uma coisa assim. Mas tem absolutamente tudo. Tipo, qual foi a maior orgia que você já participou? Qual foi a maior ressaca que você já E aí teve? vem, queria saber por que o meu bolo não cresce. O fermento que eu uso é esse. E aí umas fotos de receita de bolo, sabe? E daí do nada a próxima pergunta é: se eu fizer enema de café durante a manhã, eu vou ficar melhor? E daí, nossa, daí já entra tipo várias respostas not safe for work, assim, tipo, não seguras, que você não pode nem abrir em qualquer lugar. Daí você fala, gente, é uma sopa. É uma sopa, mas é maravilhosa. Sim. Eu adoro. Quando eu tinha 15 anos, meu padrasto foi esfaqueado bem na minha frente. Meu Deus. Houve uma briga no meio da nossa rua às 2 da manhã, que acordou a casa inteira. Meu padrasto e tio estavam lá embaixo bebendo e saíram para ver o que estava acontecendo. Havia um rapaz dando a maior surra em um dos nossos vizinhos mais velhos, um senhor alcoólatra que morava algumas casas abaixo da nossa. Meu Deus. Descobrimos mais tarde que o rapaz namorava a filha desse senhor. Ou seja, o cara estava metendo o pau no sogro. Meu padrasto e meu tio saíram para separar a briga, e na confusão, meu padrasto foi esfaqueado pelo rapaz. Ele cambaleou para trás, na varanda, e caiu. Eu tentei segurá-lo. O sangue dele manchou a frente da minha camisa. O rapaz fugiu e ligamos para o serviço de emergência. Ficamos no hospital até a madrugada. Quando eu e minha mãe chegamos em casa, havia uma mensagem na nossa secretária eletrônica. Era uma amiga minha da escola, chorando e se desculpando por ligar no meio da noite. Mas ela tinha acabado de ter um sonho em que havia gritos e uma briga e que eu estava coberta de sangue. Meu Ela Deus. implorou para que eu retornasse a ligação. O horário da mensagem era o mesmo horário do esfaqueamento. Isso foi no final dos anos 80, antes de computadores ou até mesmo celulares. Eu morava do outro lado da cidade. Não tinha como ela saber do ocorrido. Você lembra do caso que a gente fez da Christine Holohan? Que foi a mesma coisa. Ela resolveu um crime, ela visualizou um crime de, num sonho, Sim. um crime envolvendo pessoas que ela não conhecia em um lugar que ela não morava. E ela sabia coisas que não tinha como ninguém saber. Ela foi, inclusive, investigada. Uhum. Então, meu, eu acho isso muito louco. Eu acho esse tipo de coisa muito louca E tem mesmo. muito relato assim. Eu sou super cética, eu sou aquela cética que quer acreditar em tudo, mas que na real não acredita em nada porque não tem muito motivo. Mas tem muito relato dessa forma. E daí você não pode, mesmo como cética, você não pode falar que não existe absolutamente nada, que não existe algo para o qual você não tem explicação. Porque todas essas pessoas não estão mentindo. Concorda? Sim. Tem muito relato assim, as pessoas passam por esse tipo de experiência, a gente não pode explicar, mas alguma coisa está acontecendo, porque eu duvido que essas pessoas todas sejam mentirosas. Sim. Muito estranho. O próximo vem de Four Degree Night, ou Fourth Degree Night, para o subreddit Paranormal. No final da década de 90, eu supervisionava uma equipe que trabalhava em cenas de trauma. Íamos a prédios após homicídios, suicídios, mortes acidentais, mortes e incêndios ou praticamente qualquer coisa horrível que pudesse acontecer dentro de um prédio, casa ou escritório.
A história a seguir aconteceu em uma dessas cenas. Tem algumas outras que me marcaram bastante, mas essa provavelmente foi mais a obra de espíritos malignos do que qualquer outra, que foram simplesmente tristes. Frequentemente éramos acionados com poucos detalhes, como danos de veículo à estrutura com vítima fatal, estrutura danificada com incêndio com múltiplas vítimas fatais. Às vezes era muito vago, como morte dentro de casa. Fomos acionados para uma casa nos arredores de Los Angeles, um bairro operário com casas construídas provavelmente no início da década de 50. Não era uma área degradada, mas uma região tranquila e discreta onde muitas famílias viviam. Chegamos ao local. Era uma casa térrea com uma longa entrada para a rua. A porta da garagem estava aberta e uma senhora idosa estava sentada lá dentro, fumando. Ela perguntou: "Você não pita?" Eu pito muito. Pito. Me aproximei dela e me apresentei. Disse: "Sinto muito pela sua perda. Estamos aqui para ajudar na limpeza e fazer tudo o que pudermos para ajudá-la." Percebi que ela estava nervosa, mas na maioria das vezes encontramos pessoas chorando em estado de choque ou simplesmente quietas e incapazes de falar. Geralmente, elas têm alguém por perto para ajudá-las, um amigo da família, um parente, um vizinho. No entanto, essa senhora estava sozinha. Parecia muito desconfortável e pude ver que havia um sofá, uma TV e algumas roupas empilhadas em sua garagem. Como se ela estivesse dormindo ali, sabe? Sim, sim. Perguntei se ela gostaria de me mostrar o local do incidente e ela disse: "Não volto mais para aquela casa." Então apontou para a janela de um quarto na frente da casa e disse: "Aquele é o quarto." Eu não sabia o que tinha acontecido lá. Como de costume, não me deram muitos detalhes. Não que eu precisasse saber, mas às vezes ajuda a saber se estamos lidando com um assassinato, suicídio ou a morte de uma criança. Comecei a perguntar se havia algo naquele quarto que ela gostaria que guardássemos ou protegêssemos para ela. Ela disse que não se importava com nada daquela casa e que não voltaria lá. Eu só pensava comigo mesmo: isso é bem típico. Ninguém gosta de voltar a um lugar onde perderam entes queridos. Ela começou a me contar uma história que me arrepiou. Disse que o filho dela tinha se matado naquele quarto. Disse que havia muitos espíritos malignos naquela casa. Eu disse apenas: "Sinto muito." E ela respondeu: "Não, você não entende." Ela me disse que um ano antes, o outro filho dela também tinha se matado lá dentro. Os demônios o atacaram e o levaram. Disse também que alguns anos antes, o marido dela tinha se matado naquela casa. Nossa, gente. Em todas as pessoas que conheci que perderam entes queridos, percebi uma profunda tristeza e, às vezes, até mesmo problemas de saúde mental. Não percebi nenhum sinal de doença mental nela. Apenas uma pobre mulher apavorada. Perguntei se ela queria que eu ligasse para alguém e ela disse que um familiar ou amigo viria buscá-la. Não lembro exatamente o que ela disse. Pedi que ela assinasse a documentação que nos autorizava a fazer o que precisávamos e perguntei se havia algo que ela não queria que descartássemos. Ela respondeu: "Podem queimar tudo se quiserem." Reuni-me em equipe e nos equipamos para entrar. Era um quarto pequeno com paredes pintadas de azul, um pouco bagunçado. Havia uma poça de sangue aos pés da cama, vômito sobre a cama e em uma das paredes tudo estava escrito com sangue. Só conseguimos decifrar algumas poucas palavras, pois parecia que não era inglês. Mais tarde descobrimos por um vizinho que o filho, já adulto, havia bebido ácido, cortado a própria garganta e morrido sentado na cama. Retiramos o carpete, embrulhamos o colchão e limpamos o quarto, removendo todos os vestígios do ocorrido. Enquanto trabalhávamos, a senhora idosa foi embora e trancamos a casa. Acontece que ficamos na casa por algumas horas e a sensação lá dentro era de como estar em uma caverna. O ar era denso, o cheiro nauseante. Mais do que rançoso, era pungente e fétido. Todos nós sentimos vontade de sair dali o mais rápido possível.
A forma como a senhora idosa estava com medo de voltar para dentro, o fato de a casa ter levado seu marido e 2 filhos. Eu não acreditava muito na ideia de que o mal pudesse estar presente em um lugar até entrar naquela casa. Sinceramente, eu senti e ainda me lembro disso até hoje. É uma pessoa que trabalha com isso, eu imagino que essa pessoa tenha visto e entrado em muito lugar. Para alguém que está acostumado a fazer esse tipo de trabalho, ter achado o ambiente pesado, porque o barata devia ser louco mesmo. Né? Devia ter uma energia muito ruim. Imagina, 3 pessoas tiraram a vida e aparentemente o filho dela tirou a vida de uma forma muito De um jeito violenta. horrível e E é muito isso, dolorido. e é isso que é estranho, porque ela fala que os demônios o atacaram e tiraram a vida dele. Porque, gente, quem que escolhe se matar dessa forma? É, Quem que escolhe atentar contra a própria vida dessa forma? não, é um jeito extremamente dolorido mesmo. É dolorido e é lento. E fora que tem uma grande chance de não funcionar, né? De você só ficar com sequelas e viver com dor o resto da sua vida também, né? Então, é muito ruim, é péssimo. A última história vem de Green Eyed Black Heart, também pro subreddit Paranormal. Eu e meu amigo fomos visitar o local onde um celeiro pegou fogo misteriosamente no meu bairro. Foi incrivelmente estranho porque ninguém viu, sentiu cheiro ou ouviu nada, apesar de o celeiro estar num terreno ocupado, perto da casa dos donos e ser visível da janela do quarto da minha mãe. O celeiro foi reduzido a apenas 3 blocos de concreto. A região tem sua própria história sombria e entidades negativas, por assim dizer. Então a sensação era no mínimo estranha. De qualquer forma, decidimos visitar o local porque não há nada para fazer na minha cidade. Onde, Entendo perfeitamente. onde celeiros abandonados superam o número de habitantes. Conforme caminhávamos, quanto mais nós nos aproximávamos do antigo celeiro, mais uma sensação de desconforto começava a nos invadir. Era uma sensação pesada e terrível, como quando o tempo muda repentinamente e você sente aquele frio na barriga de que algo está errado. Aquela sensação de perigo primitivo que sentimos, mas não conseguimos explicar direito. Sinceramente, deveríamos ter voltado, mas já estávamos decididos a ir. Quando chegamos no perímetro, onde as paredes costumavam começar, de repente, todos os insetos pararam de zumbir. Os animais estavam em silêncio. Havia uma súbita ausência de vida e de ruído ambiente que me arrepiou. Era antinatural. Nós 2 nos olhamos e comentamos algo a respeito, confirmando que ambos tinham a sensação de estarmos sendo observados. Avançamos lentamente e quanto mais nos aprofundávamos no local onde antes ficavam os animais, mais estranho tudo se tornava. Nos sentimos como se estivéssemos embriagados. Alguns ruídos retornaram, mas não faziam sentido. Parecia um grupo de pessoas jantando. Vozes, murmúrio de conversa se misturando para criar um ruído branco. Sapatos no linóleo, panelas e tampas se movendo, música baixa, talheres batendo na porcelana. Parecia vida. E, no entanto, estávamos no meio do nada, nas cinzas de um celeiro, e nem mesmo os grilos cantavam para nos avisar que ainda estavam vivos. A sensação ficou confusa. Estávamos conversando com alguém ou alguma coisa, mas não conseguimos nos lembrar dos detalhes. Ficamos cada vez mais afetados por aquilo, no sentido cada vez mais estranhos, desorientados e confusos. Finalmente, demos meia volta. Decidimos que nossos 15 minutos de diversão haviam acabado e começamos a voltar para minha casa. Tentamos abrir as portas de 2 casas de vizinhos pensando que era minha, porque estávamos tão fora da realidade que não percebemos onde estávamos. Sorte nossa não termos levado um tiro. Sim. Quando finalmente chegamos em casa, achamos que tínhamos ficado fora por cerca de meia hora. A caminhada em si leva uns 5 minutos e tínhamos a sensação de que não tínhamos ficado muito tempo lá. No entanto, quando olhamos o relógio,
vimos que haviam se passado 6 horas. Meu Deus! 6 horas, das quais apenas uns 30 minutos foram contabilizados em nossas memórias e experiências. 6 horas que pareceram 15 minutos, em que estávamos com alguém que não podíamos ver. Ficamos atordoados, não fazia o menor sentido. Nós dois nos sentimos mal depois disso. Meu amigo perdeu mais memória do que eu, só se lembrando quando conversamos sobre o assunto pela primeira vez, uns 6 meses depois. Era como se nossos cérebros estivessem tentando nos proteger de memórias traumáticas. Até hoje não conseguimos explicar o que aconteceu. Só sabemos que foi algo que nunca tínhamos visto ou experimentado antes, nem depois. Como se tivéssemos encontrado algum tipo de vórtice de energia em um momento congelado no tempo, reproduzindo lembranças de tempos passados. Seja o que for, o poder que isso representa é profundamente intimidador. Me lembrou um pouco do relato que você me contou no episódio da casa de Wills, lembra? Quando eles foram analisar a casa? Sim. E ele fala que ele voltou Do tempo. Ele fala que ele voltou para casa e ele foi consertar o telhado. E daí ele tinha ficado no telhado, tipo, por horas. E ele tinha mandado o filho dele já ir para casa e fazer outra coisa. E, na verdade, ele tava ainda no telhado esperando o filho dele pegar a ferramenta, uma coisa assim. Tipo... Ele falou que ele voltou com alguma coisa com ele, né? Ah, então. É bem estranho. E vocês, ouvintes, vocês já tiveram alguma experiência parecida com algum dos relatos que a gente relatou hoje? Algum dos relatos de hoje? Manda pra gente no formulário do Matinê do Pátria, que tá no nosso Instagram, porque a gente ama ver as histórias de vocês e vira e mexe quando a gente faz live, ou mesmo quando a gente faz alguns vídeos mais descontraídos, a gente conta causos de vocês. Então manda pra gente as experiências que vocês tiverem nesse sentido, porque eu tô louca pra ouvir e pra ler. Isso. Por favor, Eu gente, adorei. faz isso. Tava precisando de um roteirinho sobrenatural. Um roteirinho de 2, sobrenatural, na verdade, né? né? Foi um combo sobrenatural, eu amei. Sim. E ainda tem mais coisa sobrenatural chegando, gente. Porque eu resolvi Aguardem. fazer um pouco de outubro em março. Não, em abril. Já, ó. É isso aí. O tempo, ó, Sueli, ó. Entendeu? Não significa nada. Tô igual aqueles meninos no celeiro. Achando que já é A gente outubro. podia criar uma tradição, né? Porque de fazer um Halloween fora de época em abril. Porque o meu aniversário, minha festa de aniversário que eu mais gostei, foi minha última festa de aniversário no Brasil, que eu fiz antes de mudar, foi em 2018. Eu fiz um Halloween fora de época. Eu acho que a gente devia Halloween. fazer isso. Eu acho que a gente devia fazer. Eu acho que é trevosidades fora de época. Ah, quem quer essa? Quem gostou dessa ideia, gente? Quem quer trevosidades fora de época? Halloween fora de época? Quem gosta? Halloween em abril, por que não? Quem não só vai atrás. O mundo tá tão surreal que, assim, nessa altura do campeonato, quem é outubro? Pra que esperar até outubro se a gente pode fazer um Halloween em abril? Pois é, gente. Atrás da procissão só não vai quem já morreu. E aí é. Ah, e é isso, gente. É isso que eu tenho pra hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Muitos beijos para vocês. E sejam bons, busquem conhecimento, não reajam a assalto nenhum. Não. Mas sempre assustem gente creepy que tá tentando assustar vocês. Sim. Seja mais creepy que o creeper. Exato. Seja mais assustadora que a pessoa mais assustadora que você conhece. Exatamente. Seja você a tóxica. Seja você o perigo que você quer ver no mundo. Exato. Que você não quer ver no mundo. E é isso, gente. Beijos, boa semana. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.